Que isso, hein? Que isso, filha? Que briga na vizinhança. Tá bom, cachorrada. Abre não, abre não. Abre devagar. Vira, cão. Tu é doido. Vira pra ali, amor. Não. Tu vai, deixa eu narrar pra vocês. Tu vai lavrar daqui, rapaz. Cala a boca. Eita! Não. É babado, nega. Tá vendo? Quero saber se aí na casa de vocês também tem esse babado. Porque aqui é direto. Bota no teu, rapaz. Cachorrada não.